Vocês chegaram a abrir a lista aí ou não? Sim? Ah, não é essa daqui, né? Abri errado. Agora sim. Então vejam, aquela lá de ontem vocês vão finalizar, né? Em casa, vocês já estão em casa. Mas vão finalizar e aí depois eu compartilho com vocês o gabarito, ok? E aí hoje, então, a gente vai retomar um pouquinho das orações subordinadas adverbiais, ok? O que vai acontecer, pessoal? Para as adverbiais, a gente não pode esquecer que elas indicam as ideias de circunstância, né? Daquilo que está escrito lá na oração principal, ok? Precisa lembrar também que a oração principal tem sentido completo sozinha, porque, na verdade, a oração subordinada adverbial, ela vai assumir dentro da análise sintática do período simples aquela função do adjunto adverbial, que é um termo acessório, né? Então, você pode não utilizar, não fazer uso desse termo acessório. Mas uma vez que você tenha escolhido, o emissor da mensagem tenha escolhido fazer uso, aí automaticamente a gente vai ter aí a modificação daquilo que está sendo dito na oração principal, tá bom? Então a gente vai brincar um pouquinho com essas possibilidades aí, com essa listinha. A ideia é que vocês respondam mais do que eu, tá? Para não ficar uma coisa, um monólogo aqui, tudo bem? Então, olha que legal, a gente tem aí a primeira oração para a gente classificar, ó. Embora houvesse uma festa, a escuridão pareceu-me total. Então, o primeiro trabalho aí de vocês é fazer a divisão das orações e contar para mim qual das duas vai ser a oração principal, ou seja, qual delas que eu poderia simplesmente considerar como uma oração independente, porque faz sentido completo sozinho. Vocês podem tanto falar no microfone quanto escrever no chat, tá? Isso, Débora, a escuridão, Vitória também, né? A escuridão pareceu-me total. Isso aí, se eu falar para vocês, né? Nossa, a escuridão me parece total. Tudo bem, faz sentido completo. Tem sujeito, tem predicado, sem problema algum. Só que a gente não pode esquecer daquilo que a gente falou ontem. Esse período é composto por apenas duas orações. Só uma delas faz sentido completo, a outra não. Então eu não posso achar que sejam orações coordenadas, né? Isso aí. Então eu sei que uma delas vai ser a oração principal, que é a que tem sentido completo sozinha, e a outra então está numa relação de dependência em relação a essa oração principal. Portanto, ela é oração subordinada, ok? Vocês já sabem que todas essas daí são adverbiais, porque o próprio enunciado da lista está contando para vocês. Mas, vamos supor que a gente não soubesse disso, tá? Vamos supor que fosse uma lista mesclada aí, com todas as possibilidades da subordinação. Como que eu faço mesmo para diferenciar as subordinadas substantivas, das subordinadas adjetivas ou das subordinadas adverbiais? Primeira coisa é o fato da gente ter a oração principal com sentido completo. Por quê? Porque nas subordinadas substantivas isso não acontece, né?
Realmente nenhuma delas vai fazer sentido completo sozinha. Tudo bem? Então, uma das possibilidades a gente já descartou, encontrando aí o fato da gente ter a oração principal com sentido completo. Ok? Então, essa oração, vamos supor que a gente não tivesse essa informação e que a gente estivesse procurando aí, então, né, as possibilidades. Então, a primeira hipótese você já pode descartar. Não é uma oração subordinada substantiva. Tudo bem? Aí, como que eu faço para diferenciar subordinadas adjetivas das subordinadas adverbiais? Qual que é a característica principal das subordinadas adjetivas? A presença do pronome relativo. Mas, e se a oração estiver reduzida? Pode ser que, de repente, a gente não encontre o pronome relativo. Pode, sem dúvida. Então, o segundo passo é você avaliar se a oração aí está reduzida ou não. Como que eu faço isso? Eu verifico se o verbo está flexionado em modo, tempo e pessoa gramatical. Os dois verbos que estão aí estão flexionados, né? Tanto houvesse quanto pareceu-me. Então, não estou falando de orações reduzidas. E eu não estou encontrando a possibilidade de palavras repetidas entre as duas orações. Ou seja, não é mesmo uma oração subordinada adjetiva, o embora houvesse uma festa. Ok? Tudo isso que eu estou falando tem que passar pela cabeça de vocês, quando vocês se depararem com uma questão que exija de vocês conhecimento sobre a análise sintática do período composto. Maravilha? Todo mundo está acompanhando o que eu estou falando? Está fazendo sentido para vocês? Sim ou não? Sim? Maravilha. Então, ficamos só com a opção. Claro que tudo isso é uma suposição, né, gente? A gente já sabia que é uma oração subordinada adverbial, mas ficamos realmente somente com essa opção. Ah, é uma oração subordinada adverbial. Maravilha. Então, vejam bem, qual é a relação que existe entre essas duas orações? A escuridão pareceu-me total, embora houvesse uma festa. Aí, o que, pessoal? Uma quebra de expectativa, concordam? E esse lance do embora confunde muitas pessoas, né? Porque caso a gente não tivesse lá também essa ajuda, né, do enunciado, da lista, dizendo que todas as orações são subordinadas adverbiais, a gente poderia ter caído no engano de achar que, embora houvesse uma fresta, não é festa, eu tô lendo errado, gente, é fresta, perdão. Que embora houvesse uma fresta, a gente poderia achar que seria a oposição de ideias, né? É a oposição, porque embora também é uma conjunção coordenativa adversativa, que indica a oposição, né, de ideias entre as orações. Então não é a oposição, é a quebra da expectativa. Por quê? A escuridão total ocorrendo uma fresta, ou seja, uma brechinha por onde a luz possa passar. Eu estava lendo errado, me perdoe. Tudo bem? Então, a quebra de expectativa é uma circunstância aí, né, que as orações subordinadas adverbiais podem transmitir para a gente em relação ao verbo da oração principal, que é a circunstância de concessão. Lembram disso? Sim ou não? Quem lembra? Sim? Então, cuidado de novo para não confundir quebra de expectativa com oposição de ideias. São coisas diferentes, contrárias até, né? Na verdade. Porque na oposição, a gente não teria essa situação de escuridão com a fresta ocorrendo. Certo? Maravilha? Então, embora houvesse uma fresta, vai ser classificada como oração subordinada adverbial concessiva.
Maravilha até aí? Vocês conseguiram relembrar tudo aquilo que nós discutimos juntos? Muito bem, já que vocês conseguiram relembrar sem problemas, a número 2 vocês farão sozinhos. Vocês vão contar para mim quem é a oração principal, quem é a oração subordinada e como que essa oração subordinada vai ser classificada. O cyberbullying é um problema crescente justamente porque os jovens usam cada vez mais a tecnologia. Oração principal. Cyberbullying é um problema crescente. Se eu disser só isso, tudo bem, né? Faz sentido completo. A oração principal. E o justamente porque os jovens usam cada vez mais a tecnologia. Vai ser a ideia de quê? Isso, exatamente. Olha só, qual que é a causa, né? Então, do cyberbullying ser um problema crescente? Os jovens usarem cada vez mais a tecnologia. Tem que lembrar, pessoal, que a única pergunta que vocês poderiam fazer para o cyberbullying é um problema crescente, cuja resposta seja fornecida lá pela oração subordinada, é o porquê. Tudo bem? Então, se a gente falasse o cyberbullying é um problema crescente e a gente perguntasse por quê, a gente tem a resposta, né? Porque os jovens usam cada vez mais a tecnologia. Maravilha? Então, a oração, justamente porque os jovens usam cada vez mais a tecnologia, vai ser chamada de oração subordinada adverbial causal. Sim? Número 3. Quanto mais conheço os ditadores, mais eu amo meu cachorro. Então, façam e aí me contem o que vocês acharam. Se você tá aí achando que tá meio rápido, né? E as pessoas já estão escrevendo a resposta numa velocidade mais alta que a sua, eu vou aconselhar que vocês, então, não olhem para a tela por enquanto, tentem resolver, né? Quem está fazendo. E aí, a hora que eu falar para vocês, eu vou dar uns 2 minutinhos aí. A hora que eu falar, você volta o seu olhar aí para a tela. Então, quanto mais conheço os ditadores, mais eu amo meu cachorro. Vou esperar um pouquinho, tá, Vitória? Para eu falar. Porque daí, se tiver mais gente fazendo, dá tempo. Pessoal, vocês viram o recadinho do Evandir aí no mural, né, do Google Class, a respeito do simulado? Se eu não estou muito enganada, ele já tinha falado para vocês do simulado. Ele falou para mim que não lembrava de ter falado, mas eu tenho a impressão de que sim, de que ele já tinha mencionado isso. Então vamos lá, ó. Essa é uma característica bem interessante da classificação aí, dessa classificação de oração, porque a gente vai perceber que a locução conjuntiva aí ficou dividida, né? Porque a gente tem um pedacinho dela já dentro da oração principal e o outro pedacinho dentro da oração subordinada. Tudo bem? Isso pode fazer com que você, num primeiro momento, olhe para a oração principal e pense assim: nossa, mas se eu falar só isso, não vai fazer sentido completo, sozinho. Mas daí, quando você diz, quanto mais conheço os ditadores, você tem a impressão de que você conhece muito os ditadores, né? Então, você, se dissesse apenas isso, né?
tudo bem, faria sentido completo. A questão é que existe uma relação estabelecida entre as orações, isso a gente não pode também esquecer, né? Em momento algum. O que significa isso mesmo? Que a oração mais eu amo meu cachorro está numa relação de dependência, aquilo que foi dito anteriormente, né? Então não dá para a gente simplesmente desconsiderar a conjunção que está lá na oração principal. Mas a relação é justamente essa, né? Então, quanto mais conheço os ditadores, a oração principal, e é na mesma proporção, né? Então, quanto mais conhece, mais ama. Há uma razão de proporcionalidade aí entre as duas orações. Então, mais eu amo meu cachorro, vai ser classificada como oração subordinada, adverbial, proporcional. Maravilha? Dúvidas, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Discutir alguma coisa nesse sentido? Fazer alguma participação especial? Sim ou não? Podemos prosseguir? Contem aí para mim, por favor. Podemos? Pessoal, deixa eu passar outro recadinho aí, antes que eu esqueça também. Embora eu vá fazer isso lá no Google Class, mas eu vou já falar por aqui. O Michel falou para mim que o link dele vai ser permanente, assim como o Zé está fazendo. Então, o mesmo link que vocês usaram na semana passada, podem usar amanhã, tá? Na aula dele. É só clicar lá, que aí ele estando presente, ele já permite a entrada de vocês. Tá bom? Então vamos lá, ó, número 4. Mesmo esqueminha. Eu vou ler, vocês façam no tempo de vocês, vou dar um minutinho, 2, para vocês fazerem. Nesse tempo, não fiquem olhando para a tela, né? Para que, caso alguém for mais rápido que você tenha tempo aí, o seu tempo para poder fazer. Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim. Olhem só, como vocês têm informações, né, a respeito da classificação das outras orações, eu vou pedir para que vocês classifiquem todas essas orações que estão aí. Ok? Então se virem para vocês acharem quais são todas as orações e as classificações, tá? Tem um vizinho aqui do Gênesis escutando. Eu não sei se é o título da música esse, mas é o refrão. Mas acho que é, assim, nuvem de lágrimas. Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos. No último volume aqui. A pessoa tá animada. Plena terça-feira. Já está com. Tá bem, né? Mas é um ritmo diferente, é meio um. Eu não sei se existe esse estilo, tecnobrega, sei lá. Então, é mais animadinho. Embora a letra seja cruel, né, e triste, o ritmo é mais animado, mais feliz. Então vai ver que é por isso que as pessoas escutam, né? Tá, mas não esqueçam de classificar todas as orações que estão dentro da número 4, Isabela. Então, mas tem mais informação aí. Pensem aí.
Quem que vai desvendar esse mistério aí? Vamos lá, quem que tá bem atento aí ao que nós estamos discutindo durante todas essas aulas aí de análise sintática? Eu vou esperar alguém se manifestar, hein? Não vou falar, não. Ó, pensa, vou dar uma dica assim, Isabela. Pensa que nós temos a quantidade de referência a ações determinando a quantidade de orações num período. Ou ações ou estados físicos. Olha só, Teodoro está chegando perto. Então a gente tem a oração. Se acaso me quiseres, é uma oração. Sou dessas mulheres é outra oração. E que só dizem sim é outra oração. Existem 3 orações nesse período. Ok? Então vamos por partes. Maravilha? Então, se a gente falar, se acaso me quiseres e não falar mais nada, tem sentido completo? Não. Se eu falar sou dessas mulheres, é o equivalente a dizer sou essa mulher, ou sou uma mulher, sou mulher. É o equivalente a dizer isso, né? O uso do pronome aí, demonstrativo, né? Não vai fazer tanta diferença assim. Sou mulher, simplesmente. Faz sentido completo. Sim ou não? Respondam aí para mim. Sim. E o que só dizem sim faz sentido completo? Não. Então, a gente já definiu que essas orações são subordinadas, certo? Uma delas é a oração principal e eu tenho 2 orações subordinadas a ela. Olha que legal! Não é uma situação bem interessante? De eu encontrar uma única oração principal e 2 outras orações serem subordinadas a ela, estarem nessa relação de dependência em relação a ela? Muito legal. Então, o que a gente vai analisar? A primeira oração que apareceu aí no período, se acaso me quiseres. Então, sou dessas mulheres a oração principal de se acaso me quiseres. Esse se não está com cara de pronome relativo, só pode ser o quê? Oração subordinada adverbial. E o se me dá a ideia de condição, né? Se você me quiser, eu sou essa mulher. Ok? Então, a oração, se acaso me quiseres, vai ser a oração subordinada, adverbial, condicional, que é o que a Vitória já tinha respondido aí. Tudo bem? Só que agora tem mais uma oração, né? Que só dizem sim. Esse que tá com cara de pronome relativo? Como que eu faço para analisar isso? Eu verifico se entre a oração sou dessas mulheres e só dizem sim, poderia existir ou poderiam existir palavras repetidas. Quem que eu sou? Dessas mulheres. E quem que dizem sim? Essas mulheres. Sim? Então a gente tem sim palavras repetidas entre elas. E quem está evitando que essas palavras sejam repetidas, assim como quem está juntando as 2 orações no mesmo período, é o quê? Que tem a função de pronome relativo. Então, que só dizem sim não é uma oração subordinada adverbial, só pode ser oração subordinada adjetiva. Existem 2 tipos, as explicativas e as restritivas. Qual é essa daí, que só dizem sim? Contem para mim. Isso. Que mulheres? Aquelas que só dizem sim. Tudo bem? Maravilha?
Conseguiram entender o que nós fizemos? Sem problemas até aí? Sim ou não? Então, a oração, se acaso me quiseres, a oração subordinada adverbial causal. Sou dessas mulheres é a oração principal, tanto da oração subordinada adverbial, quanto da próxima oração, que vai ser subordinada adjetiva restritiva. Dúvidas? Querem perguntar alguma coisa dessa oração? Disso que nós acabamos de fazer? Sim? Olhem só, o que pode acontecer, Rafa? Pode acontecer, inclusive, não foi o que aconteceu aí, mas a gente complicar um pouquinho mais isso aí. Como? De uma oração ser subordinada em relação a uma oração principal e essa mesma oração ser subordinada, né, ser oração principal de uma outra subordinada a ela. Isso pode acontecer também. Não aconteceu aí, porque nós tivemos justamente uma mesma oração funcionando como oração principal para duas outras subordinadas a ela. Mas pode acontecer sim da gente ter a mesma sendo utilizada aí de maneiras diferentes, tanto como subordinada quanto oração principal, tá? Pode acontecer, a gente vai ver juntos. Maravilha? Mais uma, ó, pra gente finalizar aí. A fim de que todos participassem, o prazo da inscrição foi prorrogado. E aí, façam daquele mesmo esqueminha, né? Quem tiver um tempo um pouquinho mais maior, não olha para a tela, espera um pouquinho, né? E aí depois olha aí para a tela para a gente poder comentar. Podemos comentar? Então, olha só. O prazo de inscrição foi prorrogado. Se eu não falar mais nada, o que acontece? Tem sentido completo, sozinho. A fim de que todos participassem, não falo mais nada, não tem sentido completo, né? E a única pergunta que eu poderia fazer para o prazo de inscrição foi prorrogado, que a fim de que todos participassem me responde é para quê? Lembram isso? Sim? O para quê é a ideia de finalidade. Tudo bem? Então, qual que é a finalidade do prazo ter sido prorrogado de inscrição? A fim de que todos participassem. Maravilha? Então, a fim de que todos participassem, vai ser oração subordinada adverbial final e o prazo de inscrição foi prorrogado, a oração principal. Sim ou não? A classificação é final mesmo, Vitória, tá certinho. É oração subordinada adverbial final. Ok? Deixa eu ver um que é legal. Todas elas estão bem simples, né? Acho que não tem nada complicado aí. Ah, essa daqui é boa, ó, pessoal. Vou pular aí várias para que vocês façam sozinhos, mas vamos fazer essa primeira juntos, ó.
A opção em que a oração subordinada pode ser considerada adverbial condicional é. Por que que isso ocorre, pessoal? Porque justamente as pessoas têm a tendência de quererem decorar as conjunções, né? Ou as locuções. E acontece que não adianta a gente decorar, porque na verdade a gente precisa entender a relação que existe, né? Entre as orações, entre a oração principal e a oração subordinada a ela. Então a gente tem aí, ó, desde que o vi, me apaixonei, desde que tenho muito trabalho hoje, não poderei sair, permanecerei aqui, desde que você permaneça. Diga-me se a proposta lhe interessa e falou sem que nos convencesse. Qual dessas daí tem realmente essa relação de condição ao que está escrito lá na oração principal? Contem para mim, por favor. Maravilha. Então contem para mim qual é a classificação de desde que eu vi, me apaixonei. Me apaixonei é a oração principal, ok? E o desde que eu vi? Como que vai ser classificada essa oração? Isso mesmo. Quando que eu me apaixonei? Ah, foi assim que eu vi, né? Desde que eu vi. Então a ideia de tempo vai ser subordinada adverbial temporal. Desde que tenho muito trabalho hoje, não poderei sair. Não poderei sair é a oração principal. Como que a gente vai classificar o desde que tenho muito trabalho hoje? Isso, é a ideia de causa, exatamente. Por que que eu não poderei sair? Porque, ou desde que, tenho muito trabalho hoje. Tudo bem? Permanecerei aqui desde que você permaneça, então permanecerei aqui é a oração principal. O desde que é justamente a ideia de condição, né? E as outras duas orações não são subordinadas adverbiais, são subordinadas substantivas, ok? Então, a única possível letra C. É legal, de novo, que a gente pense que eu posso encontrar uma mesma conjunção, entre aspas, né? Porque não é a mesma, com classificações diferentes, ou seja, com funções diferentes, ou seja, não são as mesmas conjunções, é que elas parecem ser as mesmas palavras. É o que aconteceu com embora lá da primeira oração, né? Que a gente avaliou. Tudo bem? Então façam as demais questões aí dessa listinha, que é para treino mesmo, é bem treino. E aí, se tiverem dúvidas, falem comigo, tá? Sobre isso falem comigo não, escrevam lá nos comentários da turma, embaixo dos videozinhos das aulas, tá bom? Porque daí eu sou notificada por e-mail e já respondo vocês também, ok? Querem perguntar alguma coisa? Querem falar mais alguma coisa? Pode falar, André. Adjetiva da substantiva? Um primeiro passo é o fato de todas as orações das substantivas não terem sentido completo sozinhas. A oração principal não tem sentido completo da oração subordinada substantiva. Você fica com aquela sensação de que virá uma informação depois dela, ok? Outro diferencial bastante grande é a presença do pronome relativo. Como que você identifica ele? Verificando se existe a possibilidade de repetição de palavras entre as duas orações. Então, são dois indícios. A oração principal da oração subordinada substantiva não tem sentido completo sozinha.
e na oração subordinada adjetiva tem. Segundo diferencial, a oração subordinada adjetiva vai apresentar pronome relativo e a subordinada substantiva não. Como que eu encontro o pronome relativo? Verificando se existe a possibilidade de repetição de palavras entre as duas orações. Tudo bem? Posso falar, Rafa. Pode escrever aí para mim. Elvis, se tiver, eu não conheço. Como que eu faço assim para lembrar de tudo na vida? Não só em relação à gramática, tá? Mas de tudo. As coisas precisam fazer sentido na minha cabeça. Então, a minha dica é que vocês consigam estabelecer o sentido para vocês, na cabeça de vocês, das relações possíveis entre as orações, tá? Por isso que eu fico falando dessas perguntas que vocês podem fazer e que as respostas podem estar lá na oração. Podem não. As respostas são a única possibilidade, as orações subordinadas. Porque se fizer sentido na tua cabeça, eu acredito que seja mais fácil para lembrar. Tá? Rafa, você quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. É oculto. Por quê? Quem chama, chama alguém de alguma coisa. Ou chama alguém alguma coisa. Você nem pode falar chamei-lhe de bobo. Porque senão você tem dois objetos indiretos ao mesmo tempo aí, tá? Deveria ser, então, chamei-o de bobo. Aí sim, pode. Só que o sujeito do verbo chamar, quem está praticando a ação de chamar, é a primeira pessoa do singular, que é sujeito oculto. O vai ser objeto direto e o de bobo vai ser indireto. Tudo bem? De nada, imagina. Queridos, eu vou finalizar então, tá bom? A menos que alguém queira falar mais alguma coisa. Não? Então, boa noite para vocês. Se cuidem, se aqueçam, que tá bem frio, né? Um beijão para todo mundo. Fiquem com Deus. E a gente se vê de novo aí, não sei quando, não lembro. Na quinta, né? Que a gente se vê, desculpa. Na quinta-feira com literatura, assunto novo, tá bom? Beijão para todo mundo, gente.